Jesus, nós colocamos a vida do Teu Filho, Senhor Deus, diante de Ti. Sei que Ele está em Tuas mãos. E no nome de Jesus, que a palavra seja instrumento de bênção para nossas vidas. E que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar os nossos corações para a glória e louvor do Teu nome. Assim nós queremos te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Paz, irmãos, bom dia. Glória a Deus. Não sei se os irmãos percebem, mas tem muita coisa acontecendo. Hoje é dia de eleição. A gente tem presenciado conflitos no Oriente Médio, Israel em guerra, enfim, muitas coisas acontecendo, irmãos. E a gente precisa identificar os sinais para aprender a nos mover naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E palavras poderosas têm saído desse altar, direção de Deus sobre as nossas vidas, e a gente precisa entender aquilo que tem acontecido. E glória a Deus por essa igreja, glória a Deus porque o Senhor tem usado nossa liderança, o bispo e a bispa, para nos direcionar nesse tempo. Então, irmãos, eu queria que a gente estivesse atento àquilo que vai ser ministrado hoje. Queria falar que a gente tem promessas, temos promessas, amém, irmãos? Amém? O que a gente precisa fazer é conquistar as promessas, amém? Para a gente conquistar as promessas, temos estratégias, amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, amém? Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Josué, capítulo 1. A gente vai partir desse texto de referência, mas a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias para a conquista da promessa, amém? Amados, a gente tem falado sobre libertação. A gente tem sido libertado com um propósito. E o propósito é libertar outras pessoas, conquistar. A gente não tem sido libertado, como o bispo falou aqui, Deus não faz nada à toa, Deus não prospera a nossa vida para nada. Existe um propósito naquilo que Ele faz nas nossas vidas. A gente precisa estar atento àquilo que está acontecendo. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém. Glória a Deus. Vamos partir daqui, irmãos. Tudo isso que tem acontecido nesse contexto, para o mundo, a nossa promessa é diferente. A terra prometida, terra dos cananeus, estava devastada pelo pecado, pelos erros deles. Era uma terra próspera, era uma terra que manava leite e mel, mas os cananeus estavam lá, e embora houvesse gigantes, frutos grandes, aquele povo não entendia o que existia lá. Existia uma promessa. Existia uma promessa para ser conquistada pelo povo de Deus. Alguém crê que existe promessa nessa terra para a gente conquistar? Amém? O que a gente conquista aqui vai nos ensinar as coisas celestiais, os valores do reino, os princípios do reino. E Moisés foi treinado
e ele foi um grande libertador, e ele não estava no contexto da escravidão. Ele era um príncipe do Egito, ele foi ensinado de uma forma diferente, mas Josué era um escravo, ele foi criado no meio de escravos, e ele precisou da libertação, assim como nós. A gente passa por dificuldades, traumas, lutas, erros, e a gente precisa vencer isso. Libertação é o que muda a chave para que você não fique no deserto, para que você não seja aquele povo que fala: não vou dar conta, isso aqui tem gigante. Você precisa ser liberto para você entender que com Deus você consegue conquistar qualquer coisa. Amém, irmãos? A gente vai passar por 3 pontos bem rápidos. Primeiro ponto que a gente tem falado sobre estratégia de conquista é sobre aliança. Amados, o povo de Deus, direcionado por Deus, que viu o mar se abrir, que viu milagres extraordinários da parte de Deus, cometeu um erro, que foi não consultar Deus na história dos moradores de Gibeão. Os irmãos conhecem o texto, está em Josué 9, mas eu vou para encurtar a história. Os irmãos conhecem que eles fizeram uma aliança errada, já foi ministrado recentemente aqui também. E o povo não buscou uma direção de Deus para fazer uma aliança. E a aliança é a primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre conquista da promessa. Aliança. A gente precisa entender que existem alianças que precisam ser direcionadas por Deus. Como por exemplo, os irmãos lembram da Raabe, a prostituta que estava no muro. E o povo, os espias que foram na terra, fizeram uma aliança com ela, que ela seria salva, ela e a casa dela. Ela também era daquele povo, mas existia uma diferença, existia uma direção, existia um propósito naquela aliança. Mas tem alianças que elas não têm propósito nenhum na nossa vida, e a gente precisa separar uma coisa da outra. Primeiro, buscando direção de Deus. Amém? Existem alianças que nos aprisionam, que nos deixam, nos trazem de volta para aquilo que a gente foi liberto já. A gente volta porque as pessoas nos envolvem em mentiras, em tramas, em infiltração que parece amistosa. O povo chegou lá e parecia coitado, eles precisavam de ajuda, e você se envolveu, e você, nossa, eu vou trazer para dentro. Aí trouxe dentro, para dentro da sua aliança, para dentro da sua promessa. E esse envolvimento muitas vezes é gradativo. Não, eu só vou ajudar aqui, mas aí você vai trazendo e vai colocando para perto, e daqui a pouco, quando você vê, já está dentro da sua casa. E essas alianças, muitas vezes elas apelam para sentimentos. Nossa, mas a pessoa passa tanta necessidade, ela é tão coitada, é tão sofrida. Oh meu Deus, como ela é sofrida. Aí você traz o sofrimento dela para a sua vida, para dentro da sua casa. Às vezes ela mexe com o nosso ego, fala assim: não, mas eu vou ajudar, eu tenho condição de ajudar, eu já passei por isso, eu vou vencer isso aqui com a pessoa. E você traz para dentro e a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus e arrasa a sua vida. Às vezes a gente cai nas inocências, né? Mulheres, fiquem atentas com isso. Às vezes tem a irmãzinha lá que está precisando de libertação, você já passou por isso, fala: não, eu vou trazer para dentro. Aí você põe Satanás dentro da sua casa, perto do seu marido. Tem a espiritualidade, as pessoas veem: não, vamos orar e vamos trazer aquele propósito e tal, e nada de Deus, nada de propósito. É aquela falsa espiritualidade. Ou autopiedade: nossa, você não vai fazer nada por mim, não vai me ajudar. E aí chantageia, e aí te elogia: nossa, você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus, eu vou estar perto de você, me deixa estar perto. Aí você: nossa, eu sou um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, então vem cá que eu vou te ajudar. E não tem nenhum propósito de Deus. E as consequências disso, a gente fica encarcerado no fracasso, no constrangimento, porque como é que a gente sai daquilo agora? Induzido a fazer o que a gente não quer. A gente não quer estar junto, a gente de repente queria estar com a nossa família, eu queria resolver as nossas questões, aquilo que Deus tem
e aí essa pessoa, essa aliança vira um atraso na nossa vida. E aí a gente tem que fazer como o povo de Deus, tem que ir lá guerrear a guerra da outra pessoa, porque você fez uma aliança, e agora você precisa honrar. E aí você está perdendo tempo daquilo que você tinha que alcançar nas suas promessas, correndo o risco de ser derrotado, correndo o risco de ter perdas, porque você entrou numa aliança errada. Aliança é algo profundo, irmãos. Aliança é guerra. Aliança pode te colocar no meio da batalha, do conflito. Então você precisa pensar muito bem, não só aliança de casamento, né? Mas aliança com pessoas. Aliança precisa ser baseada numa coisa, que não tem nada a ver com sentimento: propósito. Aliança precisa ser direcionada pelo propósito que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, e você precisa saber qual é, para você estabelecer quais são as alianças. Porque o povo estava estabelecido para conquistar uma terra, e o fato deles terem feito a aliança errada tirou eles. Eles estavam indo para outro lado, para defender o povo, perderam tempo. E a gente precisa lidar nos relacionamentos, nas alianças, com as verdades. E isso daí é doloroso, porque às vezes a gente fala assim: não vou entrar nessa aliança aqui, porque o irmão é muito duro, o bispo chama minha atenção, puxa minha orelha. E aí a Bíblia fala assim: leais são as feridas do amigo, né? Mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, amados, às vezes as alianças, elas, mesmo sendo de Deus, elas vão trazer um desconforto para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente evoluir. São pessoas que venceram determinadas batalhas, como os nossos líderes, que vão nos ajudar a crescer. A gente precisa ser confrontado para que haja libertação. A exposição da verdade, ela evita os danos. A gente traz a realidade daquela nossa atitude errada, do nosso pensamento errado, para a gente ter mudança. A maldição, ela pode se tornar um fardo para você carregar, se você não tiver a libertação, se você não pôr basta nisso, se você não fizer a aliança correta e evitar as outras alianças erradas. Avançando na questão da aliança, eu queria falar um pouquinho sobre vitória. Essa parte é boa, as pessoas gostam, né? Vitória. Quando o povo foi entrar em Jericó, primeira vitória, o povo venceu 31 reis, mas eu queria destacar um, que foi o primeiro, Jericó. Quando o povo entrou em Jericó, existia uma direção bem diferente. A direção que Deus deu para uma vitória, ela era diferente do que as pessoas pensavam. Então, o bispo nos chamou a semana anterior para oração, semana da conferência, para a gente estar aqui 5 horas da manhã. E alguns irmãos não entenderam essa visão. Quando Deus falou para o povo: vocês vão fazer o seguinte para vencer esses inimigos: vocês vão dar volta ao redor da cidade, uma volta por dia, dá uma volta, no outro dia dá outra volta, até o 7º dia, que vocês vão dar 7 voltas e um grito. A gente precisa entender que a estratégia ela pode mudar, mas o princípio é o mesmo. E eu queria compartilhar algumas coisas sobre o princípio aqui. Primeiro, a palavra diz que nós somos homens de guerra. A gente precisa entender isso. Homens de guerra guerreiam, vão para a batalha, se posicionam, precisam estar atentos. Então a gente precisa entender isso. Quando Deus manda rodear a cidade, rodear o primeiro dia, rodear o segundo dia, rodear o terceiro dia, existe um ensino aqui, que é repetição. A gente aprende por meio da repetição. Você não vai virar um crente extraordinário e fantástico orando um dia. Você vai se tornar aquilo que Deus tem, orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, constância e repetição. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se torna aquilo que Deus tem para a gente. Outro ponto importante: se mover no silêncio. Muitas vezes a gente quer: eu orei hoje, tá, eu vou postar na rede social, eu vou falar com os irmãos. Amados, você pode até estimular os outros, e é nobre isso, mas às vezes a gente precisa ficar quieto para escutar o que Deus tem para falar.
a gente precisa se mover em silêncio. A gente também precisa aprender a se mover em obediência. Mas Deus, volta na cidade? O que isso faz sentido? Orar às 5 horas da manhã? Para quê? Existe um mistério das coisas que Deus nos revela, estratégias que Deus nos revela. Mas como eu falei, tem um princípio por trás: obediência, perseverança. Às vezes a gente precisa se calar diante de uma batalha, porque aquilo ali vai fazer com que Deus seja glorificado. É Deus que precisa aparecer, não é a gente. Jesus se calou e foi morto, e Ele venceu o pecado assim. Às vezes a gente quer falar demais. Outro ponto na vitória: a arca com os sacerdotes simbolizava a presença de Deus se movendo. Então, quando a gente se move na obediência, a presença de Deus se move com a gente. E a gente precisa entender essa atmosfera, entender aquilo que Deus está movendo, e a gente se mover na direção. A arca estava na frente e a gente e o povo ia se movendo atrás. Então existem palavras liberadas, existem direções sendo dadas, e a gente precisa aprender a se mover. Como o bispo falou: gente, fica de pé. Aí o pessoal está aqui pensando: o que é? Fica de pé. Gente, se move na palavra. A presença de Deus está se movendo, a gente se move atrás. A gente se move. 7 dias foi o tempo que foi estabelecido ali. Tem um ciclo. 7 dias representam um ciclo. 7 na Bíblia significa plenitude, completo. Ou seja, Deus não vai pular etapas. Se você precisa ser trabalhado, você vai ser trabalhado. Se você precisa corrigir um problema, você vai corrigir o problema. Deus não vai pular etapas, vai ser completo. Deus fala sobre isso, estabeleceu criação em 7 dias, em 6 dias, e 7º dia descansou. E aí Ele colocou por último para ser gritado, para dar 7 voltas e um grito, ungido. Isso representa um esforço no final. Às vezes a gente cansa no meio da caminhada, não vê a resposta, não vê aquilo que vai acontecer, e aí chega perto, orou tanto e tal, perto da conferência, por exemplo. Aí chega no final: não, mas aí eu não vou, porque não vou jejuar não, último dia. A gente cansa no final, mas é no final, com essa estratégia aqui, é que a gente precisa dar gás a mais. A gente precisa fazer algo a mais. A gente precisa superar. A gente precisa crer. Eu fico pensando, irmãos, como é que deve ter sido para aquele povo dar a volta no muro, e aquele povo lá dentro do muro olhando, falando assim: esse povo é doido aqui, fica dando volta aqui, não acontece nada. E o povo continuou fazendo. E aí chegou no último dia, eles não só deram uma volta, deram 7 voltas. E gritaram, e tinham energia para crer naquilo que Deus ia fazer. É extraordinário isso aqui, irmãos. Você pensar que no final, aquela batalha sua, aquele diagnóstico que não é vencido, aquela questão financeira, aquele inimigo que se levanta e que não para de perturbar, e aí você fica cansado. No final você: meu Deus, eu já estou aqui jejuando, já estou defiando de tanto jejuar e não acontece nada. A gente precisa crer, irmãos, dar o esforço no final. Com relação ao despojo, isso é uma parte que a gente precisa ter muita atenção. Naquele momento o povo foi lá e pegou algo que não era para pegar. Existia uma direção de Deus para que tudo fosse entregue para Deus. Naquele momento o povo não ia pegar nenhum despojo de guerra, né? Que era comum pegar aquilo que eles venceram, eles iam pegar de todos os outros, mas desse não. Existia uma direção. E aí a gente precisa ter claro que se Deus não tem algo para mim, eu tenho que ser o primeiro a não querer. Eu vou repetir: se Deus não tem algo para mim, eu tenho que ser o primeiro a não querer. Amém? Mas Deus, eu queria tanto tal coisa, mas você sabe que Deus não quer para você. Irmão, você tem que ser o primeiro a falar: se Deus não quer aquilo para mim, eu que não quero. Às vezes a gente fica desejando as coisas, fica desejando, e fica lá morrendo naquele deserto, porque está desejando as coisas lá do Egito.
mas aquele legume lá, Deus tem carne para você, Deus tem picanha, e você está lá desejando aquilo que ficou lá atrás. Sofrimento da desobediência vem sobre todos. Esse é um outro ponto importante. Quando você desobedece, todo mundo paga. Acã resolveu, está lá em Josué 7, e a gente já entra para o último ponto, que é o aprendizado na derrota. Acã resolveu pegar algo que não pertencia para ele, não era dele, né? E aí ele comprometeu todo mundo. Todo mundo, quando entrou em Ai, na segunda cidade, o povo sofreu a derrota. E o povo sofreu a derrota e foi tentar entender o que tinha acontecido. Mas Deus tinha uma promessa e tal, e a gente chegou aqui e já venceu Jericó e fez esse negócio extraordinário, e agora a gente está perdendo. Aparentemente estamos perdendo. O que aconteceu? Às vezes a gente precisa parar e pensar isso no meio da conquista de uma promessa. A gente precisa pensar que pode ter perdas. A gente pode ter que parar para analisar o que é que não está certo, o que é que está fora de lugar, o que pode estar comprometendo aquilo que Deus tem. A gente precisa entender que não existe superproteção divina. A vida cristã é baseada em princípios e regras. Deus não vai passar a mão na sua cabeça se você fizer alguma coisa errada. Você vai ter que corrigir aquela rota. Não tem jeito, irmãos. Deus não vai ser injusto com outras pessoas, porque você é aquele serzinho que não consegue compreender o que Deus tem para fazer. Irmão, andar em princípio e obediência, regras. A gente precisa lidar com as frustrações, com as dificuldades, e falar assim: Deus, o que eu preciso melhorar? É difícil a gente olhar para a gente e pensar que a gente pode estar errado, né? Que a gente precisa corrigir. Existe uma máxima que tem sido falado muito nas igrejas, que é o triunfalismo. Triunfalismo irresponsável. É eu sou vencedor e não interessa, se eu posso estar fazendo tudo errado, eu estou no pecado, mas eu vou triunfar. Isso não existe, irmãos. Isso não é bíblico. Existe sim vitória, existe conquista para a gente tomar posse, mas existe no meio do caminho um processo, que é para a gente alinhar o caráter para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, é difícil, é duro, muitas vezes dói profundamente, mas Deus vai colocando as coisas no lugar. E esse processo não é porque a promessa precisa ser preparada, como a gente já falou muitas vezes, né? A igreja já falou muitas vezes. É a gente que é preparado para a bênção. E no meio dessa preparação, a gente tem forja o nosso caráter, né? E a gente tem que ter cuidado, porque no meio dessas vitórias, quando a gente tem um fracasso, a gente se frustra com a vida cristã. Meu Deus, mas não é possível. Eu fico imaginando o povo lá, está no meio da guerra, venceu o Jericó e vai para Ai. Ai era desse tamanhozinho, né? O tamanho da palavra, Ai. E aí o povo manda lá e aí o povo de Deus sai correndo, porque os caras vêm perseguindo. Então assim, vergonha, irmãos. Muitas vezes a nossa vergonha é exposta. Não, muitas vezes aquilo que a gente já viveu, aquilo que estava quietinho lá, oculto, é exposto. E a gente traz à tona esse sentimento de, meu Deus, e agora? Esse paternalismo, essa visão de superproteção, ela é um reflexo de uma orfandade, né? Uma sensação de que a gente não tem pai, não tem mãe. A gente acha que então ter pai e mãe é passar a mão na cabeça. Então, meu pai não pode brigar comigo, senão ele não me ama. Essa noção da nossa sociedade de que se você falar que a pessoa está errada, você não ama, você não gosta e tal, não, isso não existe. Você ama seu filho, você vai falar, você está errado, você tem que corrigir. E Deus é assim. E na Bíblia a gente vê Ele fazendo muitas vezes isso. Mas hoje tem uma cultura de não, se você corrigir seu filho, meu Deus. Você falar para uma pessoa que está pecando, você está no pecado. Não quer dizer que você não gosta da pessoa, não quer dizer que você deseja o mal, você está exortando, corrige. Agora a correção virou ofensa. Você corrigir a pessoa, você está ofendendo ela. Nossa, mas eu tenho direito de ser o que eu quero. Não, isso não existe. No reino de Deus isso não existe. Existe correção, existe libertação.
A gente precisa aprender a lidar com a verdade, sem dissimulação, sem obscuridade, sem negação. A gente às vezes não quer viver a verdade porque a gente quer ficar negando. Não é para mim isso aqui, não é comigo. Isso aí impede a cura. A cura que vem corrigindo a nossa forma de agir e que de fato traz essa verdadeira libertação. Irmãos, a conquista da promessa é um processo. E se a gente entender alguns desses pontos, eu listei 3, mas tem vários. Mas ele começa com um princípio, que foi o que a gente leu, o texto de Josué, princípio. Ler a palavra de Deus, meditar na verdade, andar nos caminhos de Deus, não se desviar para a direita nem para a esquerda. Princípio é a base de tudo. Depois, as alianças. Quais alianças a gente faz? Com quem a gente pode se aliar? Eu fico pensando na guerra, né? Pegando da visão maior do mundo, né? Israel está lá, está aliado aos Estados Unidos, enfim, um aliado poderoso. A gente precisa ter aliados estratégicos, não só poderosos, mas estratégicos. Por quê? Porque senão a gente se arrebenta, a gente vai ter que entrar na guerra com eles, a gente vai para um lado e vai para o outro, e aí a gente fica suscetível a ir contra a vontade de Deus. Irmãos, a pior coisa que a gente pode se colocar nessa terra é fazer uma aliança, e essa aliança nos levar para ir contra aquilo que Deus está fazendo. História de Balaão, profeta de Deus e tal, mas ele se aliou a Balaque e estava querendo lá, Balaque amaldiçoar o povo. Irmãos, colocar contra Deus por meio de uma aliança é uma coisa terrível. A vitória, a estratégia da vitória, a gente precisa saber como ter vitória. A vitória tem um jeito da gente conseguir, tem uma estratégia para a gente conseguir, persistência, como a gente falou. Vamos continuar buscando, orando, buscando a Deus, jejuando, caminhando, mesmo que a gente não veja o muro cair, porque uma hora ele vai cair, na hora certa ele vai cair, e a gente precisa continuar guerreando, porque somos homens de guerra, como diz a palavra. Não tem, enquanto a gente estiver nesse mundo, meu irmão, não vai ter a tranquilidade de uma paz. Existe a paz de Cristo, mas não existe, não, eu vou pôr o pé para cima, não vou orar mais, não vou ler a Bíblia, não vou buscar Deus. Não existe isso aqui. A gente vai continuar guerreando. A gente precisa estar alerta, atento, vendo os sinais, vendo o que está acontecendo, se posicionando. Meu Deus, eu preciso orar pelo meu país. Tem eleição acontecendo, tem um levante grande, eu preciso orar. Às vezes você não pode não discernir exatamente o que tem que ser feito, mas ore, busque a Deus, se posicione. O mundo espiritual está agitado. E a gente precisa também saber o que aprender na derrota. Principalmente, correção. Descobrir lá no fundo. O povo, para descobrir Acã, não foi assim não. Orou, chorou, Josué orou e buscou a Deus, e eles foram lançando sorte até descobrir o que estava lá no fundo. Acã, que roubou uma capa babilônica e tal. Foi lá no detalhe. Irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, aquilo que está mais oculto, aquela experiência ruim que ficou lá atrás, que às vezes você nem lembra, mas que pode comprometer o avanço, a conquista da promessa. Então, irmãos, procure entender, busca a Deus, se humilha diante de Deus. Deus, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu preciso corrigir? Tem uma capa babilônica que eu tomei na hora errada, que eu tomei por posse, não era minha? Tem alguma coisa que eu preciso encontrar e descobrir, para que você não comprometa o avanço, nem seu e nem daqueles que estão com você. Amém, irmãos? Amados, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje, que a gente possa de fato entender o que tem envolvido numa conquista da promessa. A promessa, ela existe, e a gente precisa saber como tomar posse dela, buscar em Deus estratégias, posicionamento. Não existe uma cartilha pré-pronta. Falei algumas coisas que são bíblicas, mas
Deus vai dar estratégia. Tem hora que Ele vai mandar dar a volta na cidade, tem hora que Ele vai mandar enfrentar os inimigos, tem hora que você vai ficar no seu quarto de oração. O importante é você, para cada batalha, buscar a direção de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos liberte daquilo que nos limita, que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, eu queria que os irmãos colocassem de pé, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor vem construindo em nós um conhecimento, uma compreensão, para que a gente possa continuar avançando. Pai, eu creio que tudo aquilo que foi construído aqui, Senhor, na libertação, através do Congresso das Mulheres, Pai, tudo aquilo que foi sendo construído no jejum, na oração, nos posicionamentos, nas palavras que foram ministradas nesse ano, vão nos dando, Senhor, a visão daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, eu creio, Senhor, nada é por acaso. O Senhor tem propósito em todas as coisas. E eu te peço, Senhor, nos direciona, nos dê estratégia, nos dê, Pai, a visão daquilo que a gente precisa fazer, meu Deus. Pai, que a gente não comprometa aquilo que é a promessa, Senhor, mas que a gente possa avançar para cada conquista, Senhor, assim como foi lido aqui, nos 31 reis, cada um teve uma forma, teve uma estratégia específica, que a gente possa estar sensível à Tua voz, Senhor, para nos movermos naquilo que é a Tua direção, Pai, trazendo palavras, posicionamentos, Pai, que a gente possa crescer, Senhor, naquilo que são a Tua vontade para as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem trabalhado no nosso caráter, nas nossas limitações, e Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelo nosso coração, Senhor, muitas vezes amargurado, nosso coração muitas vezes preso a questões do passado. Pai, eu te peço, Senhor, traz sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, libertação completa, Senhor, para que a gente possa libertar outras pessoas, para que a gente possa conquistar a terra prometida, Senhor. Meu Deus, traz, Senhor, sobre as nossas vidas as bênçãos, Senhor, como foi falado aqui pelo bispo, para que a gente possa ser abençoador, Senhor, nesse lugar, nas nossas casas, Pai, em todos que estão à nossa volta. Pai, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a avançar, a continuar crendo, Senhor, mesmo que se torne impossível, Senhor, mesmo que a gente olhe e dê a volta e vê os muros ainda de pé. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos dar a vitória. Pai, então nos dê, Senhor, a correta estratégia, para que a gente possa avançar e ver os muros caindo, Senhor, as conquistas chegando, meu Deus, os despojos de guerra, meu Deus, os inimigos sendo envergonhados, meu Deus, Pai, e principalmente o nosso caráter sendo moldado, Senhor. Oh, meu Deus, que não haja em nós nada, Senhor, nenhuma raiz de amargura, nada, Senhor, nenhuma capa babilônica que nos prenda, Senhor, de avançar, Pai, mas que o nosso caráter esteja, Senhor, naquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor, quebra todos os sofismas da nossa mente, do nosso coração, Senhor, que nos impedem, Senhor, de viver o extraordinário, Pai. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, hoje, meu Deus, oh, meu Deus, que a gente possa avançar, Senhor. Pai, são tempos de guerra, Senhor, oh, meu Deus, muitos levantes, mas o Senhor levantou a Tua igreja, Senhor, para agir nesse tempo e nessa geração. Então, Pai, nos usa, Senhor, com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém.